Boa tarde. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Vou começar mais um painel Reforma Tributária no Mundo Digital, o Governo, o Judiciário e o Contribuinte. Então, claro que é um tema, como todos sabemos, extremamente importante, e ao mesmo tempo que é importante e difícil. Pelo menos 40 anos que o país discute reforma tributária, e sabemos que é importante porque são os tributos que financiam as políticas públicas, e difíceis, um tema difícil porque altera diretamente a renda disponível das pessoas, a renda disponível dos entes federados, dos estados, dos municípios, a capacidade de investir das empresas, enfim. Então, é difícil, extremamente difícil por isso. E eu lembro que o título do painel interessante, Reforma Tributária no Mundo Digital, o Governo, o Judiciário e o Contribuinte. Em 1997, houve uma matéria de capa, professor Marcos, muito interessante, da revista The Economist, que o título era o seguinte: The Disappearing Taxpayer. E a ideia de que o contribuinte estava desaparecendo no mundo, basicamente, naquela época, era por conta da globalização, a grande mobilidade de ativos no mundo, mas, principalmente, estavam se preocupando muito os tributaristas do mundo, as administrações tributárias, era o comércio eletrônico, que na época estava engatinhando. Não é? Na época era internet de escada ainda, os mais jovens não sabem nem o que é isso, mas era internet de escada que havia. E já se apontava que o contribuinte estava desaparecendo. Mas se a gente olhar, por exemplo, o Brasil, na época a nossa carga tributária não era nem 30% do PIB, era 27% do PIB, quando a The Economist fez essa matéria em 97. Hoje ela é 34% do PIB, já chegou até mais do que isso. Então, o contribuinte não desapareceu aqui, nem desapareceu em nenhum lugar do mundo, né? Apesar das dificuldades, ele não desapareceu. Os fiscos, as administrações tributárias conseguiram encontrar maneiras de se readaptar. Mas esse mundo digital essa transformação digital está se radicalizando cada vez mais, e as preocupações do mundo inteiro são extremamente relevantes nesse campo. Não é? E outro ponto que eu escuto também, faz décadas que eu escuto isso, desde os anos 90, é que o ICMS está morto, né, doutora Fernanda, que está ali, a quem cumprimento também, foi secretária de Fazenda do Estado do Ceará. E, pois entra uns vários anos, pelo menos 15 anos, que a participação dele na carga tributária total no Brasil continua a mesma, ele não caiu a sua participação nos últimos 15 anos, pelo menos, em torno de 20% da carga tributária total do país. Então, esse debate, como disse, ele é muito difícil porque outro dia eu vi o governador Caiado, que até aqui cumprimento, falando na imprensa que não queria viver de mesada. De fato, né, essa é a grande discussão que há hoje. Você muda a nova proposta de reforma tributária, se fala em ICMS dual, e aí a grande discussão, olha, a gente tem um federalismo no Brasil extremamente concentrado, vamos fazer uma reforma tributária para concentrar mais ainda, para tirar mais ainda a autonomia dos estados, como na expressão muito eloquente, uma bela imagem que o governador fez, não quero viver de mesada, quer dizer, de fato, essa é uma das dificuldades, porque fez uma nova reforma tributária, vamos mudar, eu vou perder a renda disponível, o ente federado vai diminuir a sua autonomia, vai diminuir a renda disponível que ele tem, não é? Então, todos esses problemas federativos, todo esse debate é extremamente relevante, por isso que é tão difícil assim a gente fazer. Então, eu vou passar agora aos palestrantes, foi combinado que cada um fale de 8 a 10 minutos, eu até combinei com o professor Marcos Abraham que o prazo não é impróprio, né, que o juiz adora o prazo impróprio, nem é contado em dobro, não é? Nem é contado em dobro, nem é impróprio. Então, é isso que a gente tem, porque são muitos painéis, já são mais de meio-dia, e também não quero ser um moderador imoderado, já estou falando muito. Então, a gente combinou que o primeiro a falar será o professor Catarino, que vai trazer a abordagem de Portugal, um professor aqui de Portugal, o professor João Ricardo Catarino, é professor catedrático da Universidade de Lisboa, desta universidade, doutor em Administração Pública pela Universidade Técnica de Lisboa, e é professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Depois falará o professor Joaquim Miranda Sarmento, também aqui da Universidade de Lisboa, professor convidado da Faculdade Católica de Lisboa, pós-doutor em Finanças pela Tilburg University, não é isso? Então, a gente começa com essa abordagem dos professores de Portugal para ter uma visão, uma perspectiva de fora do Brasil. Aí, de seguida, eu vou retomando a cada um. O professor Marcos Abraham, na perspectiva do Judiciário, depois a professora Isabel Dese, a professora Nina Pencac, o
e o professor Luciano Fucchi e conclui com o professor Luiz Gustavo Bichara. Tá bom? Professor João Catarino com a palavra. Não sei se você precisa disso aqui ou está funcionando. Não sei se esse está ligado, senão, pelo visto, não. Não está funcionando, pode ser esse. Muito bem. Bom dia a todos. É um prazer e um privilégio estar aqui convosco. Parece que temos o Brasil em Portugal. É uma maravilha estar aqui. Estejam tão felizes quanto eu fico quando estou no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho boas notícias para vós. É que eu vou falar mesmo 8 minutos. Eu sou muito rigoroso com o tempo. Eu não vou passar do tempo. Está aqui. Quando acabar, acabou. Bom, vou falar-vos um pouco sobre este tema da reforma tributária no mundo digital e entrar reto num problema que a desregulação mundial provocou nos sistemas tributários. Como sabem, a economia mundial, a globalização desregulou a economia. Para esta desregulação, os sistemas tributários não estavam preparados, assim como continuam não estando. O resultado é o de que se criaram assimetrias enormes na carga tributária que os contribuintes suportam dependendo da natureza da pessoa que é o contribuinte, se pessoa física, se pessoa jurídica, e dependendo também da natureza do seu rendimento, da sua renda. Ora bem, como sabem, a partir do ano de 2013, e até antes disso, a OCDE empreendeu uma série de esforços no sentido de transformar este fenómeno num fenómeno que fosse mais tratável do ponto de vista tributário, exatamente para garantir que as entidades, os grandes grupos multinacionais, as empresas, pagassem impostos de acordo com a sua condição real, de acordo com os seus lucros e não abaixo daquilo que estão pagando, como acontece há várias décadas. Na sequência dos trabalhos da OCDE, foi publicado a certo passo em 2013, muitos aqui já sabem isso, a maioria, o famoso relatório BEPS, que trazia 15 ações, sendo que a primeira delas era a ação 1, que tinha exatamente a tributação da economia, tinha que ver com a tributação da economia digital. O que é que sucede? O que sucede é que, paradoxalmente, a ação 1 foi aquela que ficou para trás. Porquê? Por conta das complexidades da tributação da economia digital. E, portanto, enquanto que para as outras 14 ações foram sendo tomadas medidas no sentido de uma maior regulação, no sentido da criação de mecanismos internacionais e internos nas jurisdições para garantir melhores e mais justos níveis de tributação, uma melhor repartição dos encargos tributários, portanto, do imposto. No caso da ação 1, isso ficou para trás exatamente por conta dessa complexidade. Acontece que os trabalhos conjuntos do G20 e do grupo, do quadro inclusivo do BEPS e da OCDE, levaram mais recentemente à apresentação de novas regras ou de propostas para domar este monstro que é a facilidade com que as empresas multinacionais conseguem iludir a tributação e, portanto, fugir ao imposto de uma forma, no fundo, legítima e certamente lícita. Ora bom, agora, o que é que acontece? O que é que acontece é que no quadro destas medidas, estas medidas assentam em 2 pilares, 2 aspectos estruturais e, dentro deles, algumas ações mais concretas. Para os que estão familiarizados, isto não é nada novo, mas a minha opção foi trazer aqui alguns racionais mais gerais, porque se adentramos muito em algum aspecto muito específico, depois uma parte das pessoas que estão aqui poderá, enfim, o que é que estão falando, porque isto é tudo já muito específico, lá muito no fim da linha. Então, o quadro geral é este. O G20, este quadro inclusivo criado juntamente com a OCDE, propuseram agora, há algum tempo atrás, dois novos princípios dentro desta, 2 novos pilares que garantirão 2 coisas e que procuram 2 coisas. Por um lado, estabelecer um novo nexo de conexão, um novo elemento de ligação dos lucros às jurisdições reais. E como sabem, os nexos habituais são a residência e a fonte, o território da fonte e o critério da residência. São aqueles com que temos trabalhado nos sistemas tributários nos últimos 100 anos, desde que há direito tributário. Agora, a criação deste novo nexo vem dar um salto grande em frente, porque desconsidera esses 2 nexos, os anteriores, e cria um nexo novo que, no fundo, vem dizer isto: não me interessa muito onde é que você está alocando os seus lucros, o que me interessa é estabelecer aqui um critério que vai obrigar
os grupos multinacionais a afetarem uma parte desses lucros, um montante chamado montante A, para que esses lucros sofram tributação efetiva no lugar onde ocorreu a atividade económica real e não a atividade económica fictícia ou não a atividade económica tal como ela é estruturada ou alterada, modificada por parte dos grupos multinacionais. Como sabem, estão muito apercebidos disto, o problema é grave. Porquê? Porque as Ilhas Virgens Britânicas e algumas outras ilhas ali do Caribe, no seu conjunto, ilhas insignificantes, investem mais na China do que a União Europeia e a América do Norte juntos. É porventura, se calhar, uma daquelas ilhas investe mais na China que o Brasil. Ora, isto é uma anormalidade absoluta, porque elas não criam riqueza. Elas são apenas os depositários, as entidades onde são alocadas quantidades imensas de riqueza gerada, lucros, para evadir a tributação, para escapar à tributação ou para sujeitar aqueles lucros a níveis de tributação mínima. Este nexo novo do Pilar 1 vai obrigar estas empresas nacionais a ficarem sujeitas a uma taxa de imposto, uma taxa mínima de imposto que se estimou que está proposta como sendo os tais 15%. É o tal imposto mínimo mundial que já se fala e que está sendo trabalhado, nada disto está em vigor. Era suposto que no final do ano estas coisas estivessem já vigorando no final deste ano 2023, não é esse o caso, mas, e, portanto, há um atraso natural destas coisas, mas é por aqui que a coisa vai. É claro que, portanto, o primeiro pilar assenta neste nexo. O segundo pilar assenta, é o pilar B, assenta num outro fator que é a necessidade ou o desejo ou a vontade ou a criação de regras que puxem os lucros para a jurisdição efetiva, como eu estava referindo há pouco. E, portanto, aqui o que se pretende é que, enquanto que neste montante A, neste pilar 1, no seu montante A, o que se pretende é que haja tributação efetiva e uma tributação efetiva relativamente significante, uma alíquota de 15%, no caso do pilar B, o que se pretende é, no pilar B, o que se pretende é a reafetação destes lucros, ou a sua afetação efetiva, à jurisdição onde se sabe que a atividade económica se desenvolveu. E aqui este nexus não requer, vai além da presença física, na verdade, ele quer que esta alocação se faça em função da atividade efetiva ficcionada, por assim dizer, alterada, para garantir que os Estados não percam os níveis de tributação. Bom, dentro destes dois pilares, desenvolvem-se depois técnicas, e no caso fala-se em montante A e montante B. O que são os montantes? Bom, fala-se em montante na tradução para a nossa língua, mas na verdade podemos dizer, a linguagem é um pouco fechada, mas podemos dizer do que se trata aqui é da fixação de uma parte da fatia da pizza que tem que ser afeta à jurisdição e tributada de forma efetiva. No fundo, é dizer assim, o seu lucro foi afeto a uma jurisdição onde a tributação é muito baixa. Mas o que me interessa é a jurisdição de mercado, isto é, onde foi o mercado que a partir do qual você gerou essa renda. É lá que eu quero afetar, e quero afetar uma fatia, um montante mínimo, e quero sujeitar esse montante a uma tributação efetiva mínima em torno dos tais 15% de imposto que estão propostos pela OCDE. Ora bom, isto é apenas um pouquinho que se pode dizer em 8 minutos. Haveria muito mais para falar, mas como já vamos nos 8 minutos e 34 segundos, e eu prometi não passar do tempo e não quero que digam que nós aqui desse lado somos uns mentirosos, eu vou ficar por aqui. Se alguém quiser falar mais sobre este assunto, eu tenho muito gosto, eu vou ter que sair, e essa é a única razão pela qual eu fui posto a falar em primeiro lugar, mas saiu este mês esta coisa, A Fiscalidade Internacional na Livraria Almedina, é um livro que eu coordenei, onde tenho também parte, e os senhores poderão aprender mais sobre isto aqui. É muito difícil encontrar textos que expliquem estas matérias.
Obrigado, professor João Catarina, pela sua bela exposição. Eu tenho também que registrar, que falará por último, mas não menos importante, ao contrário, mais importante, a doutora Vanessa Canado, que é sócia fundadora do Vanessa RC Consultoria em Política Tributária e consultora para assuntos relacionados à reforma tributária da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Então, o professor Joaquim Miranda Sarmento com a palavra agora, por 8 minutos, 8 a 10. Vou também pôr aqui. Muito obrigado, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite para participar no Fórum Jurídico. Creio que já é o 4º ou 5º ano consecutivo que me convido. Portanto, dar os parabéns pela organização deste fórum, que todos os anos atrai cada vez mais pessoas e mais interesse e, de facto, está transformado num referencial jurídico entre Portugal e o Brasil, e os meus parabéns a todos os organizadores. Eu tenho aqui a desvantagem neste painel de ser economista e não ser jurista, e, portanto, terei aqui uma abordagem diferente daquilo que provavelmente será da maior parte dos meus colegas, e uma abordagem muito centrada naquilo que eu vejo como os principais desafios que esta disrupção tecnológica que estamos a viver trarão aos sistemas fiscais e, sobretudo, aos sistemas fiscais europeus. E duas notas prévias. Os sistemas fiscais europeus, como a maior parte dos sistemas fiscais mundiais, assentam a sua tributação em 3 grandes impostos, a que depois se soma um quarto. Os 3 grandes impostos são aquilo a que nós designamos o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, portanto o IRS, o que todas as pessoas pagam sobre os seus rendimentos, o imposto sobre o lucro das empresas, é o segundo grande imposto, e depois o IVA e os impostos especiais sobre o consumo, portanto impostos que incidem sobre o consumo das pessoas singulares. E depois há um quarto nível de tributação que tem ganho alguma importância, mas que na maior parte das economias europeias não representa mais do que 10% do total da receita fiscal, que são os impostos sobre o património, ou seja, a compra e a detenção de imóveis. E, portanto, este é digamos, o figurino da constituição de um sistema fiscal a nível mundial e, sobretudo, a nível europeu. Não nos podemos esquecer que as economias europeias têm perdido peso do ponto de vista da sua importância mundial, são sociedades cada vez mais envelhecidas e, portanto, com cada vez maior despesa pública em pensões e saúde e cada vez menos população ativa, tentando com a imigração atenuar essa redução da população ativa, e isso tem um efeito de médio e longo prazo de mais despesa pública e menos capacidade tributária de cada um dos países. E, por outro lado, as economias europeias têm perdido competitividade e têm perdido peso, sobretudo a nível industrial. E esse é o primeiro aspecto que eu queria salientar. O segundo aspecto é que, de facto, nós estamos a viver uma disrupção tecnológica extraordinária. Nós, há 200 anos, colocámos as máquinas a trabalhar para nós, a fazer trabalho manual, e com isso tivemos um aumento de produtividade muito elevado. Depois, há 40 anos, pusemos estas máquinas a fazer computação para nós e tivemos novamente um aumento de produtividade muito significativo, mas agora as máquinas não só trabalham para nós do ponto de vista manual e fazem computação para nós, mas também pensam. E vão pensar cada vez mais e vão nos substituir cada vez mais do ponto de vista do pensamento. E aquilo que eu digo aos meus alunos na faculdade é isso. As máquinas que eu me habituei a trabalhar não pensavam por mim, executavam cálculos bastante complexos, mas tinha que ser eu a programar e a dar essa instrução. Rapidamente, e já estamos a ver isso com o chat GTP e com a inteligência artificial, vão ser as máquinas que vão por si só pensar e executar. E eu dou este exemplo muito simples e muito rápido. Eu, se quiser fazer um trabalho econométrico, tenho que dizer ao programa o que é que ele tem que fazer, tenho que o programar. Daqui a 5, 10 anos, não mais do que isso, será o próprio, eu apenas terei que dizer quais são os dados e quais são os meus objetivos, e o programa ele próprio vai pensar que modelo é que vai executar. E isso cria um conjunto de problemas do ponto de vista fiscal muito significativos, sobretudo na base tributária do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e na base tributária do imposto sobre o consumo. E o que é que, do ponto de vista europeu, eu vejo como as principais ameaças? No imposto sobre as pessoas,
que é um imposto que, embora incidindo sobre todos os rendimentos, tem sobretudo como base tributária os salários e os rendimentos profissionais e as pensões. Os salários serão cada vez mais um problema do ponto de vista da base tributária. Não só porque com a pandemia acelerou-se um processo de teletrabalho e, portanto, nós temos cada vez mais pessoas que são residentes num local, mas trabalham para uma empresa num outro país ou até mesmo num outro continente. Nós estamos a assistir cada vez mais aos nómadas digitais, mas também a portugueses com elevadas qualificações que continuam a viver em Portugal, mas que trabalham para empresas estrangeiras. E, portanto, onde é que tributamos esse salário, esse rendimento profissional? E os salários e os rendimentos profissionais com as pensões representam 80% a 90% da receita deste imposto. Segundo, nós temos cada vez uma maior desigualdade de rendimentos e, portanto, cada vez mais os rendimentos, as pessoas com maior formação e com maior qualificação têm rendimentos mais elevados. E quando nós olhamos para o caso português, 20% das pessoas representam 70% da receita do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, e isso é uma tendência que se vai agravar. Ora, se estas pessoas têm cada vez mais mobilidade e representam uma fatia cada vez maior do imposto, isso vai colocar uma pressão cada vez maior, sobretudo sobre os Estados, como é o caso de Portugal, que não consegue reter talento, e nós temos cada vez mais jovens a formar-se nas universidades portuguesas e a sair para trabalhar no estrangeiro ou a continuar cá, mas a trabalhar para empresas estrangeiras. E depois este choque tecnológico tem um risco de elevado desemprego, que é uma coisa que os economistas discutem sempre que há choques tecnológicos, que se a destruição de emprego é maior do que a criação. Até hoje a teoria económica mostra que os choques tecnológicos geram mais emprego do que aquele que destroem, mas esta disrupção tecnológica pode colocar essa verdade da teoria económica em causa e, portanto, maiores desigualdades, maior mobilidade das pessoas com maior formação e, portanto, com maiores rendimentos e maior desemprego, tem o potencial de criar um gravíssimo problema do ponto de vista da base tributária no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Mas também na base tributária do imposto sobre o consumo, o IVA, que é hoje um imposto relativamente genérico a nível mundial, e os impostos especiais sobre consumo incidem sobre os consumidores finais, o que significa que é o local da compra do bem ou da compra do serviço onde decorre a base tributária da esmagadora maioria das transações. A incidência legal do IVA é em cada um dos agentes económicos, porque o imposto é um imposto plurifásico, mas a incidência económica é sobre o consumidor final, uma vez que o imposto é neutro nos agentes económicos que podem liquidar e deduzir o imposto. Ora, há um conjunto de tecnologias que vão mudar significativamente a forma como nós consumimos bens e serviços. Desde as impressoras 3D ao facto de que muitos conteúdos estão cada vez mais digitalizados e, portanto, imaginem, e eu até já usei este exemplo numa conferência aqui há 2 ou 3 anos, imaginem que daqui a 10 anos a maior parte das pessoas, as senhoras, se quiserem comprar um vestido, provavelmente já não vão à loja, usarão um telemóvel com uma app e com uma impressora 3D em casa poderão imprimir o vestido diretamente. E a dúvida é, onde é que está, a primeira questão, para mim não oferece qualquer dúvida, é onde é que vai estar o valor acrescentado desta transação. Não vai estar na app, porque isso é uma commodity, não vai estar na impressora 3D nem nos componentes, porque isso também será uma commodity, vai estar no design e na criação no design e na criação da forma que foi adquirida. E, portanto, onde é que nós vamos tributar isso? Já não vai ser na loja, já não vai ser no local de consumo, porque haverá seguramente uma forte disrupção do ponto de vista daquilo que são as cadeias de comercialização, e isso já começa a ser visível, e a pandemia, e com isso vou terminar, e a pandemia acelerou bastante esse processo. Isso começa a ser visível porque, se olharem para o mercado imobiliário de comercial, ou seja,
lojas e espaços comerciais, ele está já em queda no mercado europeu e americano, e a tendência é que cada vez mais as vendas serão online e com alguma produção doméstica através das impressoras 3D, o que vai ser fortemente disruptivo do ponto de vista da base tributária do IVA. Muito obrigado. Obrigado, professor Joaquim Sarmento. Também quero cumprimentar a senadora Augusta Brito, lá do meu estado, o estado do Ceará. Obrigado por sua presença, senadora. Vou passar a palavra agora ao desembargador Marcos Saabra, que é, além de desembargador federal do Tribunal Regional da 2ª Região, é também coordenador acadêmico da FGV, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Grande especialista, grande autor, que vai falar agora 8 a 10 minutos também, Marcos. Pois não. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria participar dessa mesa, ladeado por mentes brilhantes do direito tributário. Quero agradecer imensamente a oportunidade, tanto ao IDP, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, e à Fundação Getúlio Vargas, na pessoa do presidente Carlos Ivan Simonsen e na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, pessoa que, na realidade, é o grande pensador e maestro desse nosso encontro nesses 3 dias. A minha apresentação, ela é uma visão pessoal de alguém que está no Poder Judiciário há mais de uma década, e de alguém que, por 20 anos, atuou na advocacia pública e privada. No ano passado, estávamos nesta mesma sala, numa temperatura mais amena. Estávamos, doutor Bichara, eu, professor Catarino, que aqui saiu agora, debatendo questões como o estoque da dívida tributária, dificuldades da cobrança, dos nossos modelos tributários e transação fiscal. Neste fórum desse ano, nós temos uma continuidade construtiva no sentido de discutirmos, debatermos uma necessária reforma tributária, seus modelos, desafios e objetivos em um mundo digital. Penso que qualquer reforma tributária, uma reforma tributária que seja ideal, ela deve tornar mais justo e simples o sistema tributário brasileiro, permitindo o cumprimento por todos os brasileiros do seu dever fundamental de pagar tributos, com respeito aos seus direitos fundamentais, fomentando o desenvolvimento econômico, produtivo e a empregabilidade, com a redução das desigualdades sociais e regionais, a erradicação da pobreza e promover o bem de todos, assegurando a realização de políticas públicas eficientes, necessárias e prioritárias para o nosso país. As condições fundamentais para qualquer reforma tributária, e a minha fala vem exatamente antes dos demais palestrantes que vão abordar especificamente projetos que estão em debate, as minhas reflexões são à luz do que eu me deparo como magistrado que integra uma turma no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma turma especializada em processos tributários. Portanto, e me parece que é também um conhecimento comum de que há alguns desafios para nós encontrarmos um modelo razoável e ideal de reforma tributária. A simplificação e a transparência,
a estabilidade e a segurança jurídica, a igualdade e o respeito à capacidade contributiva, a garantir o respeito do nosso modelo federativo, respeito aos interesses dos estados, dos municípios, para que eles possam cumprir as suas finalidades, as suas funções previstas na Constituição. Afinal, de nada adianta atribuirmos funções sem os meios, sem os recursos financeiros para que eles realizem. Há que termos uma reforma com uma transição justa, segura, eficiente, não mudanças abruptas, não mudanças que deixem um passivo de problemas do modelo anterior, do modelo que atualmente temos, e ganhemos um novo contingente de problemas que possamos ter no futuro por força da reforma tributária. Temos que estar atentos a interesses corporativos ou setoriais na reforma, devemos pensar no todo, evitando uma série de regras excepcionais por força das pressões desses interesses. Devemos ter uma reforma que desonere o consumo, a produção, o investimento e, obviamente, em 2023, devemos nos beneficiar da atual tecnologia com governança digital. Eu penso que estamos falando não apenas de um lado da moeda. O lado da moeda, arrecadação, reforma tributária, temos discussões sobre um tributo nacional único, um IVA, um IBS, um CBS, PEC 45, PEC 110. A minha visão pessoal é que, e já fui muito criticado, eu não consigo compreender como estamos discutindo hoje um IVA, seja qual for o modelo, que já foi adotado há 60 anos atrás pelo mundo, nos dias de hoje, ao invés de discutir hoje um modelo novo para estarmos minimamente atualizados. Mas o outro lado dessa moeda é a destinação. Precisamos ter uma reforma orçamentária nas normas de orçamento, buscando uma lei de qualidade fiscal, uma lei de responsabilidade social, fim do dito orçamento público de faz de conta. Muito bem, o ponto central da minha fala é que eu identifico como juiz hoje uma cultura de litigiosidade tributária no Brasil. Ou seja, o contribuinte, a fazenda pública, todos, de alguma maneira, buscando seus legítimos interesses, vão ao judiciário questionar, defender, enfim, há efetivamente uma cultura, e a reforma tributária ela precisa, de alguma maneira, enfrentar e reduzir essa cultura de litigiosidade. E eu identifico, e sem qualquer crítica de natureza pessoal, eu identifico como colaboradores para essa cultura de litigiosidade, entre aspas, responsáveis. O legislador, a fazenda pública, o contribuinte, o próprio poder judiciário. Eu coloco aqui na apresentação, não vou ler cada uma dessas hipóteses, vou destacar, por exemplo, em relação ao legislador, legislações complexas, com conceitos indeterminados, que geram insegurança jurídica, que geram a litigiosidade. O contribuinte que, defendendo legitimamente os seus interesses, vai ao judiciário buscar o melhor dos mundos. Muitas vezes há uma norma específica
atribuindo um regime especial, algum tipo de desoneração para uma situação específica, e aquele outro contribuinte que não se enquadra naquela regra, mas vai ao judiciário buscar legitimamente o seu interesse. Ele verifica, vê nos jornais especializados que o seu concorrente, o restaurante ao lado, conseguiu um regime específico, uma desoneração, é óbvio que ele vai procurar o seu advogado e vai pedir, eu quero também. Isso incrementa uma litigiosidade tributária. A Fazenda Pública, todos sabem, com uma cultura também de litigiosidade, com interpretações excessivamente enviesadas, buscando, muitas vezes, postergar a conclusão do processo. Eu não falei, tanto em relação ao contribuinte como em relação à Fazenda Pública, hoje há um debate secundário em todos os processos. Terminou a discussão de mérito, começa a discussão dos honorários. E é outro processo dentro daquele processo. Então, isso também causa um aumento da litigiosidade. Caminhando para o fim, já recebi aqui a advertência, qual é o grande desafio e a minha proposta para qualquer reforma tributária? É resolver todos os problemas dos slides anteriores. Essa é a mágica. Eu encerro com uma fala de Margaret Thatcher no parlamento, que ela disse, não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Marcos Abram, que bela exposição. Agora passar a palavra à professora Isabel Derzi, que é uma grande referência no direito brasileiro, grande tributarista, grande especialista em federalismo, pessoa a quem todos nós admiramos. Com a sua palavra, professora. Você quer testar? Aparentemente, não. Bom, saudação a todos os presentes. Eu vou usar 10 minutos. Espero não me alertarem antes da hora. Quero saudar a todos que aqui se encontram, essa mesa de que eu tenho a honra de participar, na pessoa do seu presidente, o professor Edilberto, todos que aqui se encontram, é uma honraria estar do seu lado, aqueles que falaram antes de mim, o doutor Marcos Abram, e a todos os senhores que estão aí. Vou destacar, principalmente na plateia, a doutora Fernanda Pacobaíba, que foi a melhor secretária de Fazenda do Brasil, do Ceará. Infelizmente, o governo Lula desviou-a para o Fundo Nacional, porque ela precisaria estar à frente desse movimento para se unir, não importam as diferenças ideológicas neste momento, ao grande governador, agora eu só estou elogiando, é o doutor Caiado, que está aqui presente e tem a minha profunda admiração, viu, doutor Caiado? Eu quis até ir ao seu estado só para conversar com o senhor, eu sendo da Ordem, do Conselho Federal da Ordem, queria me unir num movimento federativo nacional. O senhor tem toda a razão de protestar. O que está acontecendo no Brasil não é admissível, sendo o federalismo uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Calma lá. É uma cláusula pétrea. Então, isso é inadmissível. Vou saudar também o doutor Tarcísio, mas ele chegou em segundo lugar, né? No primeiro está o nosso governador Caiado. Parabéns, governador. Não desista, o senhor está ao lado aí de um grande deputado, que foi o doutor Rodrigo Maia, mas não deixe te convencer do contrário, não. Continue firme. Então, eu quero fazer um apelo, ao mesmo tempo, aos nossos estados, e aí, aos governadores. Por quê? Os nossos governadores, à frente, o doutor Caiado, estão preocupados com a arrecadação dos seus estados, o que é legítimo. Eu peço a eles, doutor Caiado, que o senhor se preocupe também com os contribuintes, porque o que está acontecendo aqui é inacreditável. Nós sempre tivemos
Como disse o doutor Marcos Abraham, um IVA, um pequeno IVA chamado ICMS, não cumulativo e plurifásico, há mais de 60 anos. Né? Porém, o que ocorre, nós sabemos o que ocorreu, não estou criticando, por força de adotarmos os juros mais altos do planeta e vivermos em um país de grandes desigualdades setoriais, regionais, entre estados e municípios. Tudo isso levou os estados a uma espécie de guerra fiscal, suprindo, né, e concedendo benefícios e incentivos, às vezes em excesso. Isso já foi acalmado com a Lei Complementar 160, mas este era ou é o grande problema. Só que os estudos sobre essa renúncia fiscal e tributária são falsos. Aí o meu apelo aos senhores governadores. Porque, em contrapartida, os estados praticaram, ao longo desses anos, sem licença da Constituição, bloqueio de créditos dos contribuintes. É uma ficção que os tribunais de contas não investigam. Sim, renúncia tributária. Hoje, o Estado de São Paulo tem uma renúncia tributária de benefícios fiscais em torno de 50 bilhões de reais e tem bloqueio de créditos dos próprios contribuintes, dinheiro deles, nesse valor. Os estados são muito mais inteligentes do que os senhores imaginam. Tá? Minas Gerais, com todas as dificuldades econômicas que tem, doutor Caiado, tem um bloqueio de créditos dos contribuintes, créditos acumulados no valor de 11 bilhões hoje. Quer dizer, a receita, a renúncia, é uma ficção. Não se pode estudar renúncia sem... Qual é o valor dos créditos dos contribuintes que estão bloqueados? Este é o nosso drama. Este é o nosso problema. Qual é a solução aventada neste projeto? Primeiro, vamos proibir a todos os estados qualquer benefício fiscal, qualquer renúncia fiscal, apesar dos juros altos, proibitivos, os maiores do planeta. Vamos proibir, vamos caçar, e caçam. A competência legislativa das assembleias legislativas e dos estados, ela está caçada. Mas não se limitaram a isso, porque lei complementar federal que vai legislar sobre o IVA, que vai acumular o ICMS mais o ISS, que é o tributo dos municípios. Não suficientemente concentrados, o que se faz nesse projeto? Cria-se um órgão, que é o Conselho, a Comissão Federativa, que vai arrecadar tudo no território nacional, com autorização para retenções várias, que estão previstas na Constituição, e depois é que vão liberando a cota-parte de cada estado e cada município. Contra isso é que protestou o doutor Caiado, não vou viver de mesada, nem a minha própria arrecadação eu posso ter. Não vou viver de mesada, coberto de razão. Coberto de razão. Então, prosseguindo, quais são as novas soluções? Muito bem, nós temos um passivo dos estados em relação aos créditos do ICMS. Qual é a solução do projeto? A solução é o seguinte: vamos até, em 10 anos, que se vai implementar um modelo novo. Então, não pense, doutor Marcos, que os conflitos vão ser reduzidos. Nós vamos ter, durante 8 a 10 anos, os dois modelos juntos. Vai aumentar. Então, em 2032, esse passivo vai ser consolidado. Consolidado, doutor Caiado. E vai ser, só a partir daí, quer dizer, ele vai ser depreciado pela inflação. Em 2032, ele vai ser parcelado em 20 anos. Isso é o passado. Imagina o que está no presente. A técnica do presente é mais cumulativa do que o modelo vigente, porque a Constituição, atualmente, não autoriza bloqueio. Você pode ir a juízo, e, às vezes, os juízos concedem o aproveitamento imediato dos créditos. Hoje, o que você tem na Constituição é que haverá retenções nessa comissão federativa. Então, doutor Caiado, uma grande indústria em Goiás vai chegar para o senhor e vai dizer: opa, eu estou com créditos bloqueados. Por quê? Eu estou falindo,
mas tenho milhões de créditos para receber. Opa! Aí o senhor vai lá à Comissão Federativa, ela vai dizer o quê para o seguinte? O senhor não pode fazer nada, não, porque está na Constituição que, se houver atraso no pagamento, vamos bloquear. Paraná, opa, sei lá de onde, que faliu. Nem é sonegação, não é nada disso. Agora, o senhor não pode fazer nada, não. O senhor não pode fazer nem isso, nem liberar créditos justos, legítimos e honestos da sua maior indústria. O senhor está sem voz, porque, em vez de cada ente federativo arrecadar o que é seu, nós vamos ter uma arrecadação global do Brasil inteiro, com retenções de natureza diversa, e não há uma solução para os créditos acumulados. A experiência do passado é seríssima, é gravíssima. Então, o que nós vamos ter, do ponto de vista dos contribuintes? Proibição de qualquer renúncia, de qualquer benefício fiscal. Ah, bom. Alguém cortou o meu som. Isso são os inimigos do doutor Caiado, porque vive Caiado, é o único lúcido, o único governador lúcido do país. O que é isso? E eu digo isso para o governador, e tenho minhas discordâncias ideológicas, mas eu reconheço que o senhor foi no ponto. Esse ponto levantado pelo doutor Caiado interessa aos estados e aos contribuintes, porque se você concentra tudo a arrecadação numa comissão federativa, que vai reter os valores, os créditos acumulados, tem autorização na Constituição, com um mero atraso no pagamento do tributo. Em outro estado, não interessa, não há limite espacial para isso. Está tudo bloqueado. Então, é algo grave, complexo, porque se pensa em uma arrecadação nacional, globalizado, sem qualquer autonomia, não só legislativa. Os estados estão perdendo a política tributária que tem hoje, por meio de leis, mas os senhores não vão ter domínio nem sobre o produto arrecadado. Isso é muito grave, é gravíssimo, é uma pena que isso ocorra entre nós. E eu vou, para terminar, eu vou lhes dizer uma frase de um juiz da Corte Suprema norte-americano, que já não existe, não está mais lá, Louis Brandeis. O sol é o melhor detergente. Há uma obscuridade profunda nessa proposta que se faz. As regras, a lei complementar não está posta, nem os rascunhos dela, nem promessa de devolução rápida dos créditos existe. Então, eu quero mais uma vez dizer, doutor Caiado, o senhor foi num ponto seríssimo, que coincide também com a visão dos contribuintes. Eu peço a sua intervenção, não só para ficar senhor da própria arrecadação, mas também para estudar uma fórmula de não bloquear os créditos dos contribuintes. É preocupante o que se propõe. Vejam bem, dizem que a nossa indústria está falindo. Claro, bastaria São Paulo liberar os créditos bloqueados dos contribuintes, são deles. Isso é coisa alheia. 50 bilhões jogados no mercado para as indústrias, acabou. Agora, falta o dinheiro, faltam os recursos para isso. Os estados precisam se unir para consertar esse problema. Ou não é possível conceder renúncia, mas o bloqueio de créditos vai continuar. Hoje, há muito bloqueio, os créditos acumulados não são honrados, mas há renúncia, há possibilidade de renúncia. Então, o modelo será agravado. Muito obrigada aos senhores. E sol, transparência. Obrigado, professora Isabel Dese, pela sua bela exposição. Poderia ouvir a senhora por mais uma hora, tranquilamente, mas, infelizmente, temos que controlar o tempo. Agora, a professora Nina
Pencac, que é sócia do Manrich e Vasconcelos Advogados, foi assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal, é membro da Comissão de Assuntos Tributários da Comissão de Advocacia nos Tribunais Superiores e é conselheira da Sociedade Brasileira de Direito Tributário e doutoranda e mestre em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, a doutora Nina Pencac. Está certo o pronúncio? Tá certo. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Fiquei bastante honrada em dividir a mesa com juristas que eu admiro tanto, né? Assim, vocês podem ver que eu estou no início da minha trajetória, então realmente é uma honra fazer parte dessa mesa. E eu agradeço também, né, aos meus colegas de mesa nas figuras da professora Misabel e da professora Vanessa, que são mulheres tributaristas que eu admiro muito também. E, bom, eu também vou tentar respeitar o tempo, claro, né? Quem sou eu, já que a professora Misabel cumpriu fielmente o tempo que foi dado a ela, quem sou eu para ultrapassar meu tempo? Eu gostaria de falar de 3 pontos aqui, né, em relação à reforma tributária, especificamente quanto à redação do substitutivo da PEC 45, que foi anunciada na semana passada, mas eu vou, por conta da fala do professor Marcos Abram, eu vou inverter o que eu falaria. Eu iniciaria sobre tributação da economia digital e o impacto, né, de eventual aprovação da redação, né, do substitutivo da PEC 45. Mas um ponto que me chamou bastante atenção, né, e que foi trazido aqui pelo professor Marcos Abram, e a professora Misabel também tratou aqui de conflito federativo, foi uma alteração, a PEC 110 também já versava sobre isso, né, uma alteração na competência de julgamento do STJ em relação a conflitos que envolvam o IBS, né, a lei complementar eventualmente aprovada e que trate do IBS. Mas a redação da PEC 45, ela altera, né, o artigo 105 da Constituição e ela atribui ao STJ, na forma como está agora, a competência originária para julgamento de conflitos entre entes federativos ou entre os entes e o Conselho Federativo do IBS. Quando eu analisei esse substitutivo, né, e vi essa competência originária, eu me lembrei que já existe essa competência originária na Constituição e ela é atribuída ao STF, né, no artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição. Então, me parece aqui que se a redação do artigo 105 for mantida dessa forma, a gente vai ter que fazer um esforço argumentativo, um esforço interpretativo, na verdade, em relação, pelo menos, à primeira parte do dispositivo, que fala que vai competir ao STJ a analisar originariamente conflitos entre os entes federativos, porque isso atualmente é competência do STF. O que me parece aqui é que enfim, né, os redatores, né, do substitutivo tentaram deixar para o STJ a competência em relação ao IBS. Mas a forma como está escrito aqui, essa competência ficou bastante abrangente. E eu entendo, é claro, acho que todos nós aqui entendemos o esforço em retirar do STF eventuais discussões sobre a repartição da arrecadação do IBS, até porque a gente nem sabe como essa repartição vai ser feita, né? Então, isso vai ficar a critério da lei complementar, e me parece aqui realmente que há essa tentativa de deixar essa primeira resposta em competência originária ao STJ. Mas, e aí, que entra o gancho da fala do professor Marcos Abram, que eu tive a honra de ter sido aluna do doutorado da UERJ, a meu ver, apesar dos esforços, isso não vai fazer com que o STF não se manifeste sobre o IBS, né? A gente sabe que cabe recurso extraordinário de um eventual acórdão do STJ aqui, né? Seja em competência originária, seja em competência recursal. E nós teremos, então, né, eu não vejo aqui um esvaziamento da STF, nós veremos a continuidade de recursos sendo levados ao STF, ações abstratas sendo levadas ao STF. E aqui a gente vê também uma questão relacionada à teoria dos precedentes, né, que é uma parte do direito processual, material, enfim, não vou entrar nessa discussão, que me é muito cara. Então, a gente vai ter o que, né, eu prevejo que, se mantiver essa redação, uma decisão da STJ, que vai ser vinculante, não vai ser vinculante aos estados e municípios, ao Conselho Federativo, uma eventual reversão pelo STF, seja em ação abstrata, seja em repercussão geral,
Enfim, entendo que a intenção aqui, né, foi boa, mas me parece que há o que se debater em relação a essa alteração, né, das competências do STJ e refletir sobre se essa realmente é a melhor saída, né? Porque, havendo matéria constitucional, não se pode deixar de levar o tema ao STF, como já vem sendo feito. E aí eu entro, se houver tempo ainda, né, acho que tem alguns minutinhos, eu entro aqui em 2 pontos relacionados à tributação da economia digital, né, que é o eixo central desse Congresso. Me parece que também, né, a questão da tributação da economia digital e a reforma tributária são questões primordiais. Acho que o professor João Catarino falou disso quando ele falou do projeto BEPS, da OCDE, mas, dentro do Brasil, né, a gente vem clamando por uma reforma tributária que leve em consideração a economia digital, enfim, né? Apesar de o substitutivo da PEC 45 não fazer referência à economia digital, a gente vê a possibilidade de alguns avanços, né? Alguns deles já vêm sendo reconhecidos pelo STF, e o professor Marcos Lívio aqui já não vai me deixar mentir. A UERJ debate há bastante tempo a superação da dicotomia entre obrigação de dar e obrigação de fazer, né? E o STF vem reconhecendo, né, algumas vezes expressamente, algumas vezes implicitamente, que a obrigação de dar e a obrigação de fazer já não são mais suficientes para dirimir, né, conflitos de competência entre ICMS e ISS. E aí, o professor e ministro Gilmar Mendes coloca uma preocupação muito grande durante o julgamento da ADI 5659, que era a ADI que analisou a incidência de ICMS ou ISS sobre o licenciamento de software, que, com a digitalização da economia, a tendência é que se esvaziem as bases econômicas tributadas pelo ICMS e se esvaziem, né, as competências aí dos estados. Me parece, então, que esse é um problema que pode ser resolvido pelo projeto de reforma tributária, esse último, que está mais avançado, da PEC 45, considerando que não há distinção entre bens materiais, imateriais, tangíveis e intangíveis, né? Com a junção do ICMS e do ISS, me parece aí que haverá, sim, uma possibilidade de superação, enfim, dessa questão, dessa dicotomia de obrigação de dar e obrigação de fazer. E é claro aqui que eu não acho que o problema seja jogar a água da banheira junto com o bebê, né? O meu ponto aqui é levar em consideração o que a reforma pode trazer de avanços para a economia digital. Um outro ponto também que é muito debatido, e aí já me encaminhando para o final, é a questão da tributação no destino. O GT de reforma tributária aqui debateu especificamente a questão da economia digital, destacou esse como um dos pontos mais importantes. A gente sabe que muitos provedores não estão no Brasil, então vendas de serviços e vendas de mercadorias têm acontecido sem que haja possibilidade de tributação. Com a tributação no destino, e considerando que existe um enforcement para que essas empresas que não estão localizadas no Brasil sejam obrigadas, né, de uma certa forma, a se cadastrarem. Vem se falando também em um cadastro voluntário de empresas que não estão localizadas no Brasil. Bom, o fato é que se soluciona, né, de uma certa forma, a questão de eventuais contribuintes, vamos dizer assim, localizados no exterior, que é uma questão importante para a tributação da economia digital. No entanto, eu vejo aqui, né, como a gente não tem a lei complementar ainda, enfim, considerando que a gente não sabe onde pode ocorrer o consumo do serviço ou da mercadoria em território nacional, principalmente na economia digital. A gente pode comprar aqui de Portugal um bem pelo celular, a gente pode comprar pelo computador, a gente pode estar em um estado, comprar nesse estado, no município, né, enfim, e residir em outro lugar, e o seu cartão de crédito ser de outro lugar. Então, eu acredito que, quando a gente tiver os parâmetros, né, e talvez aqui a professora Vanessa possa me ajudar sobre eventuais parâmetros, a gente sabe que, no direito comparado, já se cogitou usar do IP do computador, de onde, né, é feita a compra com cartão de crédito, mas eu acho que esses são pontos que precisam ser discutidos para que a gente não veja aí um contencioso ainda maior, sendo que um dos pilares da reforma né, a redução de litígios. Então, esses eram os 3 pontos breves que eu gostaria de trazer aqui, e fico à disposição também, agradecendo mais uma vez a todos e todas. Obrigado, doutora Nina, pela sua bela exposição, cumpriu bem o tempo.
Também quero registrar a presença do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, e do ministro Marco Aurélio Belize, também do STJ. Muito obrigado, ministro, pela presença dos senhores aqui. Então, vou passar a palavra agora, nossa ordem, ao professor Luciano Fucchi, que é professor do IDP, né, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, é doutor em Direito Tributário pela USP e é auditor federal de Finanças e Controle na CGU. Com a palavra, doutor Luciano Fucchi. Bom, obrigado, presidente Gilberto. Eu quero cumprimentar, fazer um caloroso cumprimento à mesa aqui e ao auditório, na pessoa da professora Isabel Derzi, aí, que tem nos ensinado sempre e liderado os quentes debates tributários sempre, né, professora? E não é... E, aproveitando todo esse contexto da reforma, o IDP e o Congresso foi muito feliz em escolher esse tema sobre a reforma junto à economia digital, que se apresenta um desafio. Eu quero também aqui prestigiar e cumprimentar no nosso auditório as lideranças políticas, né, o governador Caiado, né, o presidente Rodrigo Maia, a deputada Janaína, a senadora Augusta e, claro, do ministro Salomão e do ministro Belize. Bom, mas já para dar um certo contexto, até por nossa audiência portuguesa, e aqui, professor Joaquim Sarmento, a gente fala das dificuldades do Brasil e cita não só cerca de 207 milhões de habitantes, sendo que desses 156 milhões de eleitores, ou seja, compreende um universo acima de 16 anos, pelo menos no Brasil. Mas só para ter uma ideia da desigualdade que impera ali, no Brasil só se declaram renda de 41 milhões de habitantes. É menos, ou quase 25%. Isso que teve, nos últimos anos, um incremento substancial com o advento do PIX e um aumento da bancarização de vários brasileiros. Mas isso denota um pouco o eno desigualdade. Um outro contexto indispensável para examinar aqui é justamente o nosso sistema constitucional tributário rígido, que tem muitas normas na Constituição. Há um rol enorme de competências tributárias, de regras comezinhas que em outros países isso está não só em leis, mas às vezes em meros ordenamentos da Receita, mas nós tentamos, isso desde 1934, diga-se, não é algo que vem da Constituição de 88, para dar maior segurança jurídica, colocar normas na Constituição. Só que isso teve um efeito rebote. Aquilo, como a professora Nina já bem esclareceu, deu um excesso de litigiosidade constitucional que acaba desencadeando para que o Supremo Tribunal Federal arbitre regras mínimas de direito tributário. Há um excesso, há uma litigiosidade muito grande, e isso acaba imprimindo que certas controvérsias levam 10, 14, às vezes 20 anos até ser pacificada pelo Supremo, com toda a insegurança isso que isso gera. Uma lei de 90 declarada inconstitucional em 2010, todo aquele tributo anterior era inconstitucional e foi recolhido. E aí, depois de tanto tempo discutindo o mérito, claro, nós temos que discutir modulação de efeitos, porque houve efeitos durante vários anos, durante um tempo enorme. E aí, nesse contexto também, temos como a professora Isabel já bem esclareceu aqui, a guerra fiscal, pontuando todo esse aspecto, porque, claro, municípios e estados querem arrecadar mais, a União quer arrecadar mais, e o contribuinte é que fica com uma carga alta. O professor Edberto, no início, falou do aumento da carga tributária. Aqui um pequeno comparativo de 2000 a 2022, para você ter uma noção de como vai aumentando. Aqui, no ano passado, bateu 35%. E é nesse contexto que se promete uma reforma, que a missão é muito difícil, confesso. Então, é assegurar, no mínimo, a arrecadação de estados, municípios e União e reduzir a carga tributária, algo que é impossível de ser feito. Então, escolhas precisam ser feitas, pontos precisam ser destacados, e talvez a economia digital tenha algumas perspectivas, porque são novas atividades econômicas que vão se desdobrando, que vão se colocando, e às vezes vão avançando justamente porque a tributação é muito menor. A gente vê o avanço, né, dessa economia de plataformas que vão se colocando, mas trazem a dificuldade, né, de ver como é a participação, como funciona isso. Porque a gente está acostumado, não, eu uso o aplicativo, mas são gratuitos, né, o WhatsApp, o Waze,
para fazer propaganda de alguns, Facebook, TikTok, mas, na realidade, é que eles não são gratuitos. É que o produto somos nós. Os usuários é que são os produtos, e isso é que são vendidos para operações, às vezes, em outros mercados, em outras empresas, mas nós é que somos a verdadeira riqueza que vamos dizer, operada, e que aí precisa ser colocado. Mas, nesse contexto alto, a tendência é sempre aumentar aí a tributação, aumentar, né, o esforço sobre o contribuinte, às vezes elegendo, né, agora o setor de serviços, quase sempre as instituições financeiras também são vistas como forma fácil de se tributar, mas criando novos dilemas que vão dificultando bastante toda essa operação que é colocada. Então, além dessa dificuldade de valorar a participação do usuário, eu tenho uma dificuldade de valorar as operações com intangíveis, cada vez mais intangíveis são colocados em função, e nós temos que reconhecer, nós não sabemos como tributar isso, nós não sabemos como fazer com que isso participe da riqueza que contribua aí para o dever fundamental de pagar tributos. E até a dificuldade de precisar o local em que se produz o valor, aí, onde qualquer pessoa pode prestar serviços. Tal. E como o professor Catarino bem já pontuou, e o professor Joaquim Sarmento, há essa substituição, que é uma grande novidade, porque nós estamos substituindo agora, não como na época ludita, né, a mão de obra mais básica, a manual, mas nós estamos substituindo aí, com a inteligência artificial, mão de obra destacada. São advogados, médicos radiologistas, enfim, profissões que não estavam acostumadas, né, a ser substituídas, e que vão começar. Mas há um outro potencial, há outras atividades econômicas se desenvolvendo, há outros pontos que vão se colocando. A cada vez mais, nessa economia de plataforma, então, mais ocupados, mas da informalidade, com menos emprego, menos carteira assinada, menos contribuição previdenciária, seja patronal, seja do empregador. Tudo isso vai se colocando como uma forma de que eu preciso pensar em novas formas de participação. E aí surgem novas propostas, o BEPS discute aí a tributação das grandes, né, as Big Five, como o professor Catarino pontuou, há países que estão colocando soluções nacionais, individuais, fora dos tratados internacionais. No Brasil, há um projeto de lei de uma contribuição da CID digital para essa perspectiva, mas há outros tipos de discussão que começam a surgir. Então, plataformas como o Uber, por exemplo, que aí não tem funcionários, não tem empregados, mas ele não tem que participar com uma cota nas contribuições previdenciárias. Como proteger esses motoristas, por exemplo, nas garantias institucionais, estarem protegidos, né, pela Seguridade Social, e como fazer com que eles contribuam com a parte ou não, ou que, pelo menos, as plataformas que concentram, né, a riqueza, que concentram valor, participem disso de forma muito adequada. Então, na realidade, as provocações que vão se pontuando, e que eu queria deixar aqui, a reforma está sempre colocada para, talvez, inchar a Constituição. Esse novo projeto, claro, tem PEC que prevê a criação de mais de 100 dispositivos constitucionais. Cada um desses dispositivos é uma fonte de controvérsia constitucional que pode virar, né, uma deliberação que vai precisar ser pacificada pelo Supremo. É um excesso, realmente, é exigir demais do tribunal. É uma tentativa, né, muda a competência para o STJ, mas não vai mudar, como a professora Nina bem pontuou. Nesse texto substitutivo, além dos 23 dispositivos que são modificados, são inseridos novos 35 dispositivos na Constituição. Cada um deles com potencial de uma controvérsia tributária que vai levar anos, se não décadas, para se resolver. E daí, eu acho que uma ideia a ser discutida, trazida já, né, o ministro Nelson Jobim pontua, o professor Zé Roberto Afonso tem uma expressão que eu gosto muito, nós precisamos de uma lipoaspiração constitucional, talvez, para dar mais flexibilidade ao sistema, para dar, talvez, maior ponto de discussão, retirando do texto constitucional, do texto magno, talvez, técnicas de tributação, tal, deixando lá, realmente, o núcleo fundamental dos direitos, né, fundamentais dos contribuintes. Talvez seja essa uma reflexão que eu queria pontuar. E, só para encerrar, eu queria trazer algumas palavras de otimismo, mas não podem ser minhas, né? Vamos botar de Churchill aqui, porque um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Essa distinção, a economia digital traz muitas modificações, traz muitas preocupações, mas ela pode ser uma oportunidade, talvez, para a gente rediscutir aí o nosso
sistema tributário. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Luciano Foucault, pela sua bela exposição. Agora vou passar ao professor Luiz Gustavo Bichara, que é presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos e Tributários da Associação Comercial do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Juristas do Senado, procurador do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e sócio do Bichara Advogados e graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Com a palavra, doutor Luiz Gustavo Bichara, por 8 minutos. Bom dia a todos. Queria saudar especialmente e agradecer a presença dos ministros Luiz Felipe Salomão e Marco Aurélio Belize. Agradecer muito honradamente ao convite que me foi feito pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Felipe Salomão e meu querido amigo Sidney Gonzalez por estar aqui mais uma vez. Uma grande honra para mim. Queria inicialmente tranquilizá-los no sentido de que me aterei ao tempo fixado, porque o horário de almoço é o horário de gordo comer, não de gordo falar. Então, serei muito breve, vocês não se preocupem. E, afinal de contas, Shakespeare dizia que a brevidade é a alma do significado. Então, como me foram atribuídos aqui 10 minutos, eu preparei 9 tópicos para falar em 1 minuto, cada um num ritmo de narrador, de páreo, de corrida de cavalo. Em primeiro lugar, queria dizer a vocês o seguinte, eu quero me concentrar, se os colegas me permitirem, no substitutivo da PEC 45 apresentado na semana passada e tentar fazer aqui algumas críticas construtivas. Em primeiro lugar, dizer que eu sou a favor da PEC e do IVA. É um imposto que funciona em mais de 180 países. Acho que nós não devemos ser aqui como aquele personagem Américo Pisca-Pisca de Monteiro Lobato que quis reinventar a humanidade. Então, acho que é melhor a gente aderir ao que já funciona no mundo. Na teoria, a ideia é boa. Acho que o rumo é bom, mas não podemos ir no piloto automático. Tem muito detalhe que a gente precisa discutir. Então, assim, muito rapidamente, o que está posto nessa emenda constitucional? A substituição dos 5 tributos sobre o consumo hoje existentes, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por 2 novos tributos sobre o consumo. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, aquele imposto para se gravar externalidades cujo consumo se pretenda desincentivar. Quais são os traços distintivos desse novo IBS? Muito em resumo. Legislação uniforme em todo o território nacional, tributação no destino, o que, sem dúvida, deve amenizar muito o problema da guerra fiscal. Uma base ampla, então acaba aquela discussão do que é produto, o que é mercadoria, a gente fica como funciona no mundo inteiro, tributam todas as operações. Alíquotas uniformes dentro de cada ente, válida para todos os produtos ou mercadorias ali dentro negociadas. E um crédito amplo, né? Então acaba aquela discussão do que dá crédito, o que não dá. Então, na teoria, eu acho que a gente vai muito bem. No substitutivo da semana passada, se endereçou na prática 2 IVAs, um estadual e um municipal, e um federal, por uma razão elementar de desconfiança federativa, não é, governador Caiado? Os estados e municípios não confiam na União, tudo bem, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, e então se cria esses 2 IVAs. O primeiro ponto que eu queria abordar, já atrasado, é o seguinte, há uma falta de transparência nesse modelo, né? O modelo, se fala muito em neutralidade, mas a neutralidade é um mito. Nunca ninguém viu o modelo matemático dessa reforma, e isso me causa muito receio. Nenhuma empresa no Brasil é capaz de responder qual será a sua carga tributária pós-reforma, e isso é grave. É claro que eu não estou aqui a pregar que a Constituição tem que tratar de alíquota, isso é um truísmo, mas seria muito importante que nós tivéssemos os números, que nós conhecêssemos o futuro para que se evite um salto no escuro. Afinal, como dizia o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Mas seria muito importante, então, que a gente tivesse esse modelo matemático, né? O que se sabe hoje é que o governo precisa de uma arrecadação brutal para fazer frente ao novo arcabouço. Aliás, diz que se chama arcabouço porque quem arca é o bolso do contribuinte. Então, é preciso uma arrecadação violenta. Obrigado. O fato é que é preciso uma arrecadação violenta para que se faça jus ao arcabouço. Então, é razoável que os contribuintes tenham muito medo de um aumento de tributo. E a falta de um modelo matemático que revele o produto dessa arrecadação milita em favor dessa insegurança. Ontem, o Ministério da Fazenda postou o seguinte no Twitter, vou pedir licença para ler.
A reforma tributária gerará o crescimento adicional da economia de 12% ou mais em 15 anos. Hoje, isso representa 1,2 trilhões a mais no PIB. Ou seja, se a reforma tivesse sido aprovada há 15 anos, cada brasileiro hoje teria mais R$ 470 por mês de renda. A reforma tributária reduzirá a carga de 90% da população brasileira e vai gerar de 7 a 12 milhões de empregos. Cadê o estudo que baseou isso? Não existe. Isso aqui, como dizem os jovens, é o freestyle jurídico. Se lança qualquer coisa. Peter Drucker dizia que há 3 tipos de mentira. A mentira propriamente dita, a mentira deslavada e a mentira estatística. Essa aqui eu não sei qual é, porque eu não consegui ver o número. Não há modelo matemático da reforma. E não há, e detalhe, acho que a gente vai ter uma dificuldade até de tê-lo. Por quê? A alíquota desse novo tributo, do IBS, é formada por 3 subalíquotas, uma federal, uma estadual e municipal. Então, teremos alíquotas diferentes, variando de acordo com o município, variando de acordo com o Estado. Tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que nós precisaríamos ter uma mínima certeza de que não haverá aumento de carga, e dou aqui uma sugestão que é de uma simplicidade até franciscana. Podemos rodar 2 anos com o modelo de 1% de carga, para que a gente verifique o potencial arrecadatório desse tributo. O que há na PEC é uma previsão de 1 ano, só para o IVA federal, mas depois ele vem automaticamente, né, com uma alíquota provável de 12%, segundo o PL que foi endereçado para a União. Já vamos falar rapidinho de alíquota, se houver tempo. Mas essa preocupação é tão grande que, no último substitutivo, o relator já introduziu no texto que, no prazo de 180 dias, a União deverá apresentar a outra reforma tributária, a da renda, e que, se o aumento de arrecadação derivado dessa nova reforma for relevante, ele reduzirá a tributação sobre o consumo e da folha. Como é que é esse dispositivo? Na volta, a mamãe compra, né? Aumenta-se a tributação agora, se lá na frente ela reduzir, o contribuinte vai ter a alíquota reduzida. Nós todos moramos no Brasil, nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer. Está para nascer o dia em que algum ente federado vai baixar a tributação, tendo já garantida aquela arrecadação. E esse é um ponto que me preocupa, né? Um outro ponto ainda com relação a esse novo modelo é o dos benefícios fiscais. Eu concordo que a eliminação deles deverá resolver o problema da guerra fiscal, mas eu não sei se o diabo mora no benefício fiscal ou no benefício sem um efetivo controle da política pública que ensejou a sua criação. Dou um exemplo simples. Desoneração da folha de salário que a gente viu a partir do governo Dilma. Deu-se a desoneração no pressuposto de que o contribuinte iria contratar empregados. Mas se ele não quisesse fazê-lo e quisesse aumentar sua margem de lucro, ele poderia fazê-lo. Mas é simples a gente pensar no benefício fiscal condicionado à verificação efetiva do cumprimento da finalidade pública, da política pública, a que ele se destina. Aliás, nós vemos isso no ITBI Incorporação há mais de 30 anos. Então, eu não sei se o caminho correto é a eliminação de todos os benefícios fiscais com o eventual menoscabo de autonomia, exatamente, de autonomia federativa. Mas, talvez, a gente pensar num modelo de benefício fiscal com controle efetivo da sua eficácia. Dou como exemplo o ProUni. Um aluno ProUni custa 11 vezes mais barato para a União do que um aluno em faculdade pública, ministro Salomão. É um exemplo concreto de benefício fiscal que funciona. Esse está até mantido na reforma depois de muito sacrifício. Mas, aliás, falando em educação, eu me lembro do tema da alíquota, né? Já comentei com os colegas que, na verdade, nós temos aqui a soma de 3 subalíquotas. A alíquota estimada pelo Dr. Bernardo Api, ideólogo dessa reforma, é de 25%. Estamos arredondando. 9 para a União, 14 para estados, 2 para municípios. A União já endereçou no PL 3887, obrigado, que precisa de 12% de arrecadação, não 9%. Então, nós já iríamos para 28%. 28% é a maior IVA do mundo. Nós temos 25 nos 3 países da Escandinávia, não preciso falar para vocês da comparação infeliz, e 27 na Hungria. Então, nós estamos indo, provavelmente, para o maior IVA do mundo. Retenção de crédito. É verdade, professora. E aí, naturalmente, eu já sei que a professora Vanessa Canado vai dizer que essa tributação é sobre o consumo, não onera as empresas, que nós vamos repassar isso para o consumidor final, que não... Concordo com a professora. Mas há uma questão aí dos apertados limites do possível. Uma questão, acho que até elementar, de elasticidade de preço, que eu não vejo sendo discutida. Em nenhum setor econômico que eu conheço me diz que tem essa elasticidade. Vou dar um exemplo simples do aumento de tributação. Vamos pegar, por exemplo, um prestador de serviço. Uma empresa de software, se tiver no presumido, pagar hoje 8,65% de tributo sobre o consumo. Vai para 25%, 28%. É um aumento, grosseiramente falando, de 300%, governador. Ou seja, não é algo razoável, não é algo trivial.
E, aliás, com relação a esse aumento, nós também temos que lembrar da transição. A transição para os entes federativos é de 50 anos, para o contribuinte é de 4. Por quê? Isso, para mim, é brincar de Tiradentes com o pescoço alheio. Né? Há 50 anos de transição para os entes. Não tem ninguém preocupado com os contribuintes dessa reforma. Me perdoe a franqueza. Essa é uma reforma que pode ter o viés de colocar o Brasil numa modernidade tributária, mas também tem o viés de aumento de carga. E eu, como advogado, pretendo, por isso, lutar. Eu acho que o nível de carga tributária brasileira hoje é insuportável. E não vejo nenhum contribuinte com capacidade de repassar essa diferença. Um outro exemplo simples aqui, falando de educação para os colegas. Os 10 países que lideram o PISA hoje, o exame educacional, 8 têm isenção de tributação sobre educação, 2 tributam a 6%. No Brasil, nós vamos tributar 12%, na melhor das hipóteses. É o dobro de 6%, evidentemente. Agora, vejam vocês o seguinte, nós estamos o 54º país no PISA. Será que nós vamos conseguir melhorar a nossa educação assim? Eu tenho muita dúvida dessa voracidade tributária. Eu teria outros pontos aqui para comentar com os colegas, não consegui passar pelos meus 9, mas já recebi aqui um alerta muito veemente do nosso presidente, de maneira que, se houver tempo, nós podemos continuar um pouco a conversa. Eu acho que nós devemos ficar aqui atentos para que a gente não seja como aquele personagem de Milor Fernandes, que dizia: me arrancam tudo à força e depois me chamam de contribuinte. Muito obrigado. Alô? Acho que voltou a funcionar isso. Obrigado, doutor Luiz Gustavo. Passo a palavra agora à doutora Vanessa Canado, que é sócia fundadora do Vanessa RC Consultoria em Política Tributária, é consultora para assuntos relacionados à reforma tributária na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Com a palavra, doutora Vanessa. Obrigada. Eu nem vou usar os slides aqui, porque, de fato, a hora já está bastante adiantada. Ô, Bichar, eu não vou defender não, que o IVA é tributo sobre consumo, eu já passei dessa fase, já desisti. Eu vou fazer coro aqui com os meus os dois professores portugueses aqui, um ao meu lado ainda e o outro que precisou sair, para dizer o seguinte: o Brasil não está muito atrasado na adoção do IVA, o Brasil está muito atrasado, inclusive, na adoção de qualquer medida relacionada à economia digital. Esse assunto do IVA e da economia digital sequer foi abordado aqui, porque é um assunto que começou-se a estudar no mundo em 1998 e as soluções já estão prontas desde 2016. E aí, no Brasil, a gente quer tributar a plataforma, Shen, etc., mas não dá. Sinto dizer que com PiscoFins, IPI, ICMS, ISS, não dá para tributar a economia digital. E não é só pelo conflito de competência. É pelos mecanismos de coleta do IVA que os demais países adotam, a Europa inteira, a África do Sul, Chile, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, a China. Todo mundo já adota mecanismos que capturam a economia digital com o IVA, e o Brasil, infelizmente, com o PiscoFins, IPI, ICMS e ISS, não consegue acompanhar esse movimento. Então, a despeito de questões políticas que têm inviabilizado, talvez, a tributação da economia digital no Brasil, o fato é que, tecnicamente, na prancheta, ninguém vai conseguir construir isso. Então, a gente tem, talvez, uma tarefa, um dever de casa para ser feito, com todas as críticas que foram feitas aqui ao projeto de reforma, que é adotar minimamente o básico do que os outros países já adotam e que serve para a economia digital. É um imposto velho, de 60 anos, que foi melhorando incrivelmente depois dos anos 80 e que hoje facilita imensamente o cumprimento das obrigações tributárias entre contribuintes, entre empresas e nas compras internacionais. O que o professor Catarino colocou aqui, da dificuldade de tributação da economia digital, não está nos bens e serviços. Comprar um intangível, comprar um serviço ou comprar um bem é irrelevante para o IVA. Você nunca tributou o bem, você tributa sempre a nota fiscal. Então, é completamente irrelevante a tributação do consumo nas operações nacionais da economia digital. O que existe mesmo é uma dificuldade de tributar o lucro das empresas transnacionais. E isso o Brasil, é claro, como colocou o Bichara, já está dentro. Se é para tributar 15% minimamente do lucro das empresas, isso o Brasil consegue fazer. No lucro real, porque também lucro presumido é algo muito peculiar ao Brasil. O que a gente ainda não discutiu, em nenhum lugar do mundo foi discutido,
que o professor Sarmento colocou, são os impactos da economia digital no Personal Income Tax, no imposto de renda da pessoa física, porque as pessoas estão mudando de países, as pessoas trabalham de qualquer lugar, e isso vai erodir a base tributária dos países, mas, sobre isso, o BEPS, que é uma ação conjunta do G20 com a OCDE, não está endereçando. Eles ainda estão patinando no Corporate Income Tax e no problema do Pillar 1, Pillar 2, Amount A e Amount B. É uma tarefa muito difícil, a gente não sabe se eles vão conseguir um consenso, mas nosso próximo problema é Personal Income Tax e Tax on Wages, né, e a tributação sobre folha. Sobre esses dois últimos temas, a literatura internacional, os especialistas em política pública e os organismos internacionais têm se debruçado muito pouco. Hoje a gente está se concentrando muito, se concentrou-se no passado na tributação do consumo, o IVA, de fato, resolveu muito bem a tributação de bens e serviços, incluindo intangíveis. A gente tem hoje empresas que não precisam ter estabelecimento no país para pagar o imposto para o país. Aqui na Europa isso funciona muito bem. Eu posso vender para qualquer lugar da Europa e do meu país, do meu website, eu recolho o IVA para o lugar do consumidor final. E isso poderia estar acontecendo para o Brasil. Quando um europeu vende um produto para o Brasil, ele não precisava estar concorrendo em condições desiguais com o fornecedor brasileiro. Se a gente tivesse um sistema simplificado, que aqui se chama OS, One Stop Shop, que é super simples, e as empresas, em geral, elas são compliants com essas regras. Eu ouço muito falar da informalidade da economia digital, mas ela não é uma realidade. A verdade é que a economia digital, para ela, como o IVA é um tributo sobre o consumo, para ela é irrelevante recolher ou não o IVA, está no preço. Então, hoje a gente tem, no Brasil, um desafio muito anterior ao desafio da economia digital, que é ter um tributo cujas adaptações já foram feitas entre 98 e 2016 em todos os países do mundo e que o Brasil, de fato, ficou para trás. Se vai ser um IVA menor, maior, 30, 40, 20, 25, isso não é uma questão propriamente de tributação, isso é uma questão de gasto público. O tamanho da carga tributária é o tamanho do gasto público. O que a gente tenta fazer na área tributária é, a despeito de cobrar muito, pelo menos cobrar direito. Cobrar bem, cobrar com segurança jurídica, cobrar como os demais países fazem, para deixar que as nossas empresas compitam internacionalmente em condições não só de menor complexidade e de litigiosidade, mas também em termos de desoneração das exportações. Acho que está suficiente já, dado o cansaço de todos. Muito obrigada. Parabéns, doutora Nina, apenas 5 minutos, e falou uma mensagem muito, muito clara, muito objetiva. Antes da gente encerrar, o professor Marcos Abram gostaria de... Um recado, uma coisa assim? Né? É apenas um aviso rápido. Esses debates de hoje não se encerram por aqui. A FGV Conhecimento está criando, logo que voltarmos ao Brasil, um fórum de reforma tributária. Realizaremos, pedir ajuda ao nosso amigo Bichara para, junto comigo, montarmos um evento, convidando parlamentares, convidando juristas, chefes do Poder Executivo. Já está convidado o governador para um evento onde voltaremos a debater esse tema tão candente. Em seguida, tentaremos elaborar um relatório com propostas racionais, com propostas em prol do nosso país. Muito bem, era isso. Obrigado. Então, só para encerrar, eu quero cumprimentar a todos pela bela exposição, agradecer a presença de todos, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, ao IDP, ao ministro Gilmar Mendes pelo convite, ao Marcos Abraham, enfim, pela bela exposição. Então, está encerrado.